Bom dia, irmãos. Eu cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor. Muito bom estarmos aqui nesta manhã, né, irmãos? Muito bom estar na casa do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 8, do verso 1 a 11. Evangelho de João, capítulo 8, do verso 1 ao 11. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo e todo o povo vinha ter com ele e, assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E, pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. E quando ouviram isto, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos, e ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não pequeis mais. Senhor Deus, querido Pai, muito obrigado pela manhã desse dia. Amém. Pelo privilégio, Pai, que nós temos de estarmos na Tua casa para cultuar o Teu santo e bendito nome. Obrigado, Pai, pela Tua palavra lida. Nos ajude, Pai, a tirarmos ensinamentos dela para as nossas vidas. Que o Teu Santo Espírito fale conosco. Abra as nossas mentes, os nossos corações. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Irmãos, um texto bastante conhecido. Eu acho que já foram pregadas muitas mensagens neste texto. E quando eu estava lendo este texto, eu fiquei pensando, quem somos nós? Que às vezes acusamos as pessoas, que às vezes julgamos as pessoas. Pela atitude de Jesus aqui, você viu que ele não ficou bravo com ela. Ele apenas conversou com ela. Quem somos nós? Que às vezes nos achamos bons, melhor que os outros, naquilo que fazemos. Quem somos nós que achamos defeitos nos outros às vezes? Quem somos nós? Esta é uma difícil pergunta que tem incomodado homens através de gerações. Nosso nome não define quem nós somos. Há muitas pessoas que possuem os mesmos nomes nossos, mas são pessoas diferentes de nós. Tem muitos Robertos por aí, mas igualzinho não tem. A começar pela impressão digital, né? Cada um é um. O que fazemos também não define quem somos. Há muitas pessoas com a mesma ocupação que fazem aquilo que nós fazemos. E cada uma delas é diferente. Irmãos, a nossa família também não nos define. Dentro da família, nós não somos todos iguaizinhos. A começar dos filhos. Se você tiver 3, não são 3 iguais. Se você tiver 2, não são 2 iguais. Quem somos nós?
O espelho também não soluciona o problema. Aquela imagem refletida no espelho é apenas a projeção de como eu sou naquele momento. O espelho só mostra a minha imagem, não o que está aqui dentro. Eu achei interessante outro dia um pastor pregando, pastor famoso até. Ele estava falando que quando ele levanta de manhã, que ele vai no espelho lavar o rosto, ele fala com ele mesmo, né? Ele fala assim: olha, vê bem o que você vai fazer comigo hoje. Não me coloca em fria. Toma cuidado com o que você vai fazer comigo. Ele fala com ele mesmo todo dia de manhã. Achei interessante. Irmãos, onde encontraremos as respostas para a inquietante pergunta sobre quem somos nós? A Bíblia está cheia de nomes de homens e mulheres que eram pecadores e foram usados por Deus. Quantos pecadores foram usados por Deus? No Antigo Testamento, nós temos Abraão, um mentiroso. Ele nega que Sara era sua mulher. Depois nós temos Jacó, o trapaceiro. Ele engana Isaac na história do guisado. Temos Moisés, o assassino. Ele mata um egípcio. Nós temos Isaías, o pecador, o homem de lábios impuros. Nós temos Jeremias, que ele disse: não sei falar porque sou uma criança. E Deus repreendeu e disse: não diga, sou uma criança. Nós temos Davi, um adúltero e assassino, um homem segundo o coração de Deus. Homens, pecadores, usados por Deus. No Novo Testamento, a mulher samaritana, a mulher adúltera, Zaqueu, o publicano, visto como traidor e roubador, Tiago, o zelote do Partido Revolucionário Judeu, Pedro, o negador, ele negou Jesus 3 vezes. Saulo, o perseguidor da igreja. Irmãos, homens pecadores usados por Deus. A história desses homens e mulheres é a prova de que a nossa vida está nas mãos de Deus. Ele usa a nós quando Ele quer e como Ele quer. Nós estamos na mão dEle. Deus não vê como vê o homem. Em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, diz: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração do homem. Por isso que eu disse aqui o exemplo do espelho. No espelho eu vejo uma fotografia minha, mas aqui dentro é Deus quem vê. É Ele que sabe os meus pensamentos. O homem vê o exterior, porém, o nosso Deus, Ele vê o coração, os nossos sentimentos. Eu gostaria, irmãos, de convidá-los a percorrerem comigo o caminho da descoberta da verdadeira identidade. Aquela que parte do olhar de Deus para nós, e não da perspectiva dos homens. Então vejamos o diálogo entre Jesus e a mulher adúltera. Eu gostaria de enfocar aqui 3 frases ditas por Jesus Cristo àquela mulher. Primeira, essas frases podem ser base da nossa reflexão. No versículo 10 do capítulo que nós lemos, o que ele diz? Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Quem eram os acusadores daquela mulher? E o versículo 3 deixa claro, ele nos diz que quem a trouxe ao templo onde Jesus estava foram os escribas e fariseus. Ah, irmãos, eles eram religiosos de plantão da época. Eles se julgavam superiores. Gente muito séria e que buscava cumprir os mandamentos do Senhor à risca.
Pessoas que estavam tão preocupadas com os pormenores da lei que acabaram esquecendo do homem. O homem para quem a lei foi feita. Irmãos, não cometamos o erro de julgá-los também equivocadamente. Não eram todos hipócritas, não. Muitas delas se converteram e seguiram a Jesus, como foi o caso de Saulo de Tarso, que era um perseguidor dos crentes. E o Senhor Jesus o usou. Sua grande marca era a ostentação da vida religiosa. E esse é o estado de muitos de nós, irmãos. Sabe, irmãos, ontem eu tive uma conversa interessante com uma pessoa que é espírita. E conversando com ela, ele perguntou para mim: o que você tem contra as outras religiões? Eu falei: olha, eu não tenho nada contra as outras religiões. Nós vivemos num país que cada um tem o direito de seguir a religião que quiser. Mas Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao céu senão por Ele. Eu sei que a gente conversou mais um pouquinho, e na hora de eu ir embora ele disse assim para mim: olha, o nosso papo valeu muito hoje. Foi muito bom você ter vindo aqui. Irmãos, eu espero ainda voltar a conversar com ele, a deixar muito mais claro o Evangelho para ele. Porque eu percebi que ele não conhece nada de Deus. Nada, nada. Sempre foi a vida toda envolvido por aquelas coisas do Espiritismo. Irmãos, se Jesus houvesse feito a pergunta àquela mulher antes, ela poderia ter dito: aqui estão os meus acusadores, Senhor. São estes os que me tomam pelos cabelos, que rasgaram minhas vestes e estão estão prontos para me punir. São estes que com pedra nas mãos me condenaram e esperam o momento de executarem a sentença. Mas quando Jesus fez a pergunta à mulher, a sua palavra ungida, cheia de poder do Espírito Santo, já havia quebrado a cerviz daqueles homens e os feito perceberem sua condição de pecadores. E ela estava só com Jesus. Sabe por quê? Os acusadores foram saindo, um por um. Um por um foi saindo. Irmão, minha irmã, pense no tempo presente. Pense no tempo presente. Onde estão os nossos acusadores? Muitos pela própria consciência do pecado que nos acusa. Outros, nós somos acusados pelo diabo, que é o nosso eterno acusador. Pelas pessoas que vivem à nossa volta, às vezes, procurando as nossas falhas, talvez por inveja, por ciúme ou por outras coisas mais. Nós somos acusados às vezes. Na verdade, irmãos, nós somos pecadores. Somos pecadores. Enquanto vivermos neste mundo, nós vamos pecar, até nos nossos pensamentos. Até nos nossos pensamentos. 1 João, capítulo 1, versículo 8, diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Não há verdade em nós. Romanos, capítulo 8, versículo 23, diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3,10, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Salmo 14,3, desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. No nosso dia a dia, irmãos, nós pecamos, mesmo não querendo. Ninguém quer pecar. Ninguém quer pecar. Eu tenho certeza que nenhum de nós quer pecar. Mas às vezes a gente peca. Por palavras, por pensamentos, por ações e até por omissão. E até por omissão. Não podemos de forma alguma mascarar ou ignorar esse fato, mas o diabo quer nos destruir. Ele já está condenado por Deus, que sobre ele triunfou lá na cruz. E os homens, nossos contemporâneos, são tão pecadores quanto nós. Nós citamos muitos dos contemporâneos aqui. Tão pecadores quanto nós.
exemplo dos que arrastaram aquela mulher até a presença de Jesus. Eles deveriam silenciar as suas bocas e irem resolver as suas vidas com Jesus. Diante disso, precisamos ficar a sós com Cristo, como fez aquela mulher. É importante, irmãos, a gente ter um tempo com Cristo a sós, todos os dias. Todos os dias. Separe uma hora, separe um tempo para você ficar com Cristo. Fale com Ele, todos os dias. E ajustar com Ele as nossas contas. É preciso que assumamos amplamente a nossa miserável condição de pecadores, incapazes de fazer perfeitamente a vontade daquele que é 3 vezes santo, santo e santo. Versículo 11, do texto que nós lemos. Jesus disse: nem eu, tampouco te condeno. O Deus nos vê como tal, irmãos. Seu olhar se dirige para nós com graça. Deus tem o direito de nos fazer perecer, mas por amor e misericórdia, Ele quer nos dar vida. E como nós precisamos redescobrir a antiga doutrina da graça de Deus, a consciência daquilo que Deus em Cristo fez pelos seus eleitos. Meus irmãos, a graça de Deus tem o poder de mobilizar-nos de forma intensa, irrefreável e de forma amorosa. A graça, em suma, significa dizer que Deus não nos dá o que merecemos, que seria a condenação, porque lançou sobre Cristo o que Ele não merecia, mas aceitou por nós o sofrimento da cruz do Calvário. Irmãos, conta-se uma história que uma igreja pequena do interior, o pastor ligou que ele não poderia, naquela noite, ir lá pregar no culto. O pastor teve um problema, não pôde ir ao culto. E aí sobrou para um jovem, um irmão, talvez um recém-convertido, e aquele jovem ficou em apuros. Ele não sabia o que pregar. Ele olhou para a igreja, a congregação estava lá. Estava todo mundo lá esperando a mensagem. E aquele jovem apavorado. Ele falou: bom, eu vou substituir o pastor. Ajeitou a gravata, tomou uma decisão. Subiu no púlpito, escolheu um texto que todos conheciam. Ele falou: eu vou escolher aqui um texto fácil, né? Depois fica mais fácil de eu aplicar o texto. E ele escolheu, pediu para os irmãos abrirem as suas Bíblias em João 3,16. Todos conhecem esse texto. E ele abriu a Bíblia entusiasmado e leu: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não parece, mas tenha a vida eterna. Tem alguma coisa errada, né, irmãos? Não parece, mas tem a vida eterna. E ele se ajeitou e falou assim: agora eu vou fazer a aplicação do texto. E logo ele passou a aplicar o texto lido. Está vendo aquele irmão ali? Caluniador, maldoso, fofoqueiro, não parece, mas tem a vida eterna. Está vendo aquela irmã ali? Negligente, preguiçosa, insubmissa, não parece, mas tem a vida eterna. Está vendo aquele irmão ali? Ele é caloteiro, não paga ninguém, não parece, mas tem a vida eterna. Irmãos, eu não sei se essa história é verdade, eu peguei de um livro isso, sabe? Eu não sei se é verdade, mas uma leitura descuidada pode nos fazer cometer gafes terríveis. Mas, irmãos, essa é a nossa história. Não parece, mas nós temos a vida eterna. Apesar de pecadores, apesar de pecarmos todo dia, apesar de sermos acusados todo dia, julgados todo dia, não parece, mas nós temos a vida eterna.
Irmãos, se de fato o Espírito nos convenceu dos nossos pecados, nós somos indignos. Somos indignos. Mas o Senhor, com seu grande amor, nos perdoou e fez cair sobre Cristo toda a punição por nossas transgressões. É o que eu disse para o rapaz que eu estava conversando ontem. Eu disse para ele, olha, não precisa de sacrifício. Porque eles sempre vivem querendo fazer boas coisas para ganhar a salvação. Ou reencarnação, né? Não sei qual delas. Mas, irmãos, eu disse para ele, olha, todo o seu pecado, o meu pecado, já caiu sobre Cristo. Você não precisa mais fazer sacrifício. Irmãos, conforme profetizou Isaías, diz assim, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Versículo 11 do texto que nós lemos. Jesus disse à mulher, vai e não pequeis mais. Depois de perdoar aquela mulher, Jesus propôs a ela um recomeço de vida. Nós devemos entender, irmão, nessas palavras, a ideia de que ela poderia viver dali para frente sem pecar mais. Mas não. Ela continuou pecando. Jesus estava dizendo que ela poderia deixar de cometer pecado de adultério. Ele disse, vai, não pequeis mais. Pecado de adultério. Não é verdade? Jesus estava dando ali um direcionamento diferente para a sua vida. Agora estava nas suas mãos decidir se continuaria ou não cometer pecado de adultério. E Deus decretou todas as coisas, mas o homem ou a mulher continua responsável pelos seus atos. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. A palavra de Deus nos ensina claramente que Deus é totalmente soberano e que nada acontece sem a aquiescência da sua vontade e de que o homem é inteiramente responsável pelo bem ou mal que ele pratica na sua vida. Irmãos, por isso quando a gente pratica uma coisa errada, olha, tem que pedir perdão na hora, sabe? Porque vai responder. O versículo é bem claro. É bem claro. E que um dia nós haveremos de prestar contas. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 5,10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Cada um vai responder pelo que faz. Para encerrar, irmãos, a nossa vida, o nosso futuro estão abertos diante de nós. Já recebemos o perdão gracioso do Salvador. E agora ouvimos como aquela mulher, uma proposta de uma vida santa, de consagração ao nosso Deus, um recomeço de vida, um avivamento na vida cristã. Que o Senhor Deus, na sua infinita misericórdia, nos ajude e nos abençoe. Amém. Pai Celestial, muito obrigado pela Tua palavra, que nos ensina e que nos exorta. Pai, o Senhor conhece a nossa vida. O Senhor nos conhece desde o ventre das nossas mães. O Senhor conhece todos os nossos passos. Como o salmista diz, o Senhor conhece o nosso assentar e o nosso levantar. Tudo que nós fazemos está sob a sua direção. Nos ajude, Pai, a fugirmos do pecado, a termos uma vida que honre e glorifique o Teu santo e bendito nome. É em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém.